Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Prof. Lumente, chegando para vocês com o resumão da semana, todo o conteúdo, todos os vídeos trabalhados do dia 15 até o dia 21, mas antes de eu começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados diariamente, deixa o teu joinha, deixa o teu like, e, claro, compartilha esse canal aí com todo mundo e bora lá para todo o conteúdo que foi trabalhado durante a semana, do dia 15 ao dia 21. Atualmente, graças à intensa propaganda para muitas pessoas, a aquisição de um veículo transformou-se em promessa de sucesso e felicidade. Um dos custos sociais desse consumismo desenfreado é o impacto provocado sobre o meio ambiente. O impacto provocado sobre o meio ambiente, ou seja, quanto mais pessoas adquirindo veículos, é mais combustível que vai ser consumido, é mais poluição atmosférica, e lá na frente vão ser mais veículos, né, quando já se acabar a vida útil para ter um destino final. Então, tudo isso está diretamente relacionado ao meio ambiente, ou seja, o impacto provocado sobre o meio ambiente. Todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. Constantemente quer dizer a todo momento, toda hora, sempre que estiver na direção do veículo. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Nessa questão, ele está perguntando a definição, o que significa condições adversas. A resposta sempre tem que começar com fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Condições adversas são os fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. E pode ser também que ele pergunte quais são. No total, são 8 itens. Às vezes é difícil lembrar de todos, então, se cair perguntando quais são, vocês vão contar a alternativa que tiver 8 itens e vão marcar porque é a resposta correta. Então, se for definição, tem que começar com fatores ou combinação de fatores, e se perguntar quais são, aí vocês vão contar o item que tiver 8 e vão marcar porque é a resposta correta. Em descida de serra, declive, o procedimento correto para não forçar os freios nem aquecê-los em demasia é. Demasia é excesso, exagero, aquecer demais. Porque se aquecer demais, ele pode travar e pode inclusive até pegar fogo. Então, qual que vai ser a maneira correta? Descer com o câmbio engrenado. Normalmente, utilizar para descer a mesma marcha que você utilizaria para subir e sem ficar usando muito freio. Desça com o câmbio engrenado, que aí o próprio motor ele vai segurando o teu carro e você freia só realmente o necessário para não aquecer o sistema. O proprietário de um veículo resolve ensinar o filho de 16 anos a dirigir. Pessoal, a direção, no caso para fazer a habilitação, primeira regra é ter 18 anos completos. Então, aqui nós já temos o primeiro erro. Segundo, a única instituição que pode ensinar outra pessoa a dirigir são os CFCs, ou Centro de Formação de Condutores, ou popularmente as autoescolas, tá? Então, o primeiro erro já está na idade. E ele continua que após 6 meses de lições teóricas e práticas, entendendo que o filho está apto a dirigir, permite que ele dirija pelas ruas. Nessa situação, o proprietário do veículo, pessoal, além de cometer uma infração de natureza gravíssima, também é um crime de trânsito dirigir ou entregar a direção a condutor não habilitado é um crime de trânsito, tá? Então, neste caso, nós temos, além da infração, também o crime
de trânsito. Lembrando que as únicas instituições que podem fazer esse processo de primeira habilitação são os CFCs, Centro de Formação de Condutores, ou popularmente conhecidas como as autoescolas, que é uma instituição credenciada pelo Detran e que tem os seus funcionários, os seus instrutores, no caso eu também, credenciados pelo Detran. Então, é feito um curso, um treinamento, é passado por provas e tudo mais, para a gente poder adquirir a credencial e poder ensinar as pessoas a dirigir. Mas uma pessoa normal, e principalmente nessa questão em relação à idade, não pode, tá? É infração e também crime de trânsito. Dentre as medidas necessárias para aumentar a segurança no trânsito, pode-se destacar a intensificação da fiscalização. Dentre as medidas necessárias para aumentar a segurança no trânsito, pode-se destacar a intensificação da sinalização, ou seja, ter mais fiscalização. É proibida a circulação de bicicletas em. Sempre que cair essa questão, ele tem que começar com rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. Pessoal, teve até um questionamento aqui no canal e é bem importante vocês entenderem o seguinte: é proibido na rodovia, como diz ali no complemento, quando não tiver acostamento ou faixa de rolamento próprio, ou seja, a bicicleta não pode dividir o espaço da rodovia com os veículos, tá? Se não tem ciclovia, não tem ciclofaixa, não tem acostamento, não tem uma faixa própria, ela não pode circular, certo? Então, sempre que falar na proibição, tem que começar com rodovia, mas tem o complemento, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. E essa última questão aqui, eu coloquei duas opções, porque são as duas que eu já vi cair lá na prova, e só para contar para vocês que, se cair esta questão, vocês têm que marcar a opção. Todas as alternativas estão corretas. Para reduzir os riscos de ofuscamento causados pela luz do sol, o condutor do veículo deve. Nesse caso, o aluno marcou utilizar o quebra-sol, no primeiro item. No segundo, utilizar óculos protetor, ou seja, o óculos de sol. Mas ambas estão corretas. E tem mais uma terceira alternativa que eu ainda não sei a qual é. Mas, se cair essa questão, marquem a opção. Todas as alternativas estão corretas. Mesma coisa debaixo, a mesma pergunta. Para reduzir os riscos de ofuscamento causados pela luz do sol, o condutor do veículo deve. Todas as alternativas estão corretas. Então, se cair essa questão para vocês na prova, podem marcar tranquilamente. Todas as alternativas estão corretas. A estabilidade de um veículo em deslocamento nas retas e curvas é uma das funções do sistema de direção e suspensão. Então, primeiro ele fala da estabilidade. A estabilidade está diretamente relacionada com a suspensão e o deslocamento com a direção. Tanto nas retas quanto nas curvas, essa função vai ser da direção e da suspensão. Direção e suspensão. Direção e da suspensão. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo, pelo efeito da aquaplanagem, deve reduzir a velocidade. Ele já está contando que você deve reduzir a velocidade. Agora, ele está perguntando de que maneira, qual a maneira correta de se reduzir a velocidade durante a chuva. Primeiro, a aquaplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento, ok? Vou reduzir velocidade e vou. De que maneira? Eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Eliminando
a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente. Lembrando que a aquaplanagem não ocorre em função da água, ela ocorre em função dos sulcos insuficientes dos pneus, ou seja, é o pneu careca que vai ocasionar a aquaplanagem. E aí, eu coloquei essa outra situação aqui que também envolve água, que é o trecho alagado. Notem que as duas situações vocês têm água, mas são situações completamente diferentes. Por quê? Na aquaplanagem é uma camada de uns 2 dedos de água. Aí vocês irão eliminar a pressão do pedal do acelerador, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente, ok? Agora notem que para cruzar um trecho alagado de uma rua, o condutor do veículo deverá. Trecho alagado vai precisar de força, muita força, porque a água ela é pesada. Então, vocês irão, no alagamento, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Então, trecho alagado, engata a primeira marcha, mantém o carro acelerado e regula a velocidade com a embreagem. Agora, se for na aquaplanagem, elimina a pressão do pedal do acelerador, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Lembrando que a aquaplanagem não ocorre em função da água, mas sim em função dos pneus carecas. O condutor que tiver sua carteira nacional de habilitação cassada poderá se candidatar à reabilitação após. Primeiro, carteira cassada é quando o condutor ele perde tudo. Todas as categorias, todos os anos de carteira, todos os cursos, ele volta a estaca zero, como se ele nunca tivesse tido uma habilitação. Ele até pode começar todo o processo do zero. Fazer foto, psico, exame de vista, biometria, psico, aula teórica, aula prática, prova prática, 1 ano de PPD. Pode, mas decorridos 24 meses do efetivo cumprimento da pena. E aí, eu coloquei aqui, ó, por quê? Podem cair essas duas versões de questão, essas duas respostas. Notem que na primeira, ele está falando em 24 meses do efetivo cumprimento da pena, certo? Na segunda, ele está falando em 2 anos. A professora Lu, mas 2 anos e 24 meses não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Só que ele pode cair nessas duas configurações. Pode cair 24 meses ou pode cair 2 anos. E aí eu prefiro que vocês entendam que pode ser que caia essas duas opções, porque senão eu explico só 24 meses. Aí cai na prova 2 anos. Vocês estão nervosos para fazer a prova. A professora, a resposta caiu errada, a pergunta caiu diferente. Então, pode sim cair essas duas versões. 24 meses ou então 2 anos quando a carteira for cassada. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. Vocês têm 3 números romanos, estão corretos os números romanos 1 e 3. Reduzir alguns riscos, prestar o auxílio inicial em um acidente de trânsito. Reduzir alguns riscos e prestar o auxílio inicial em um acidente de trânsito. A número 2 está errado porque ele fala em diagnosticar. Gente, vocês não vão diagnosticar nada. Muito menos uma outra questão que fala em utilizar técnicas simples ou complexas. Vocês não vão diagnosticar nada, porque vocês não têm treinamento na área, muito menos utilizar técnicas, sejam elas simples ou complexas. Então, está certo o número romano 1 e o número romano 3. A placa de advertência ilustrada abaixo significa desvio à direita. Bom, primeiro, placa amarela é placa de advertência
que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Ou seja, ele está contando que logo ali na frente você vai ter que utilizar um desvio. Só que notem, leiam a placa, leiam a informação. Esse desvio não é para todo mundo. Esse desvio é para quem tiver altura maior que 3,4 metros. Se o teu carro, se o teu caminhão, se o teu ônibus for menor que 3,4, você não precisa usar o desvio, você vai seguir em frente. Agora, se o teu carro, se o teu caminhão, se o teu ônibus, ele tiver altura, ele for maior, mais alto que 3,4 metros, ele deverá utilizar o desvio. É esta a informação correta que essa placa está passando. Diante das condições adversas de tempo, o que o condutor do veículo não deve fazer? Bom, condição adversa de tempo é tudo que está relacionado com o clima. Chuva, sol, neblina, garoa, cerração, granizo, geada, entre outros. Aí, eu sempre falo para vocês o seguinte: condições adversas de tempo, reduzir velocidade, usar luz baixa ou luz de posição. Não é isso que eu sempre falo? Condição adversa de tempo, reduzir velocidade, usar luz baixa ou luz de posição. Aí eu te pergunto, o que eu não vou fazer? O que é o contrário de reduzir? Ah, professor, o contrário de reduzir é aumentar. É exatamente isso. O que você não vai fazer é aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino. Então, isso é o que você não vai fazer. A letra D, aumentar a velocidade, é o que você não vai fazer. A calibragem correta contribui para o prolongamento da vida útil dos pneus. Um pneu com pressão excessiva terá desgaste. Pessoal, para vocês entenderem, o pneu ele nada mais é que uma bexiga, um bexigão muito reforçado, mas ele não deixa de ser uma bexiga. O que acontece? Quando você enche demais, ele vai ter uma pressão excessiva no centro da banda de rodagem. Ou seja, ele vai formar o bexigão, vai formar aquela curva e vai gastar o centro. Ele vai ter uma pressão excessiva e vai ter desgaste no centro da banda de rodagem. Eu coloquei esse desenho, essa figura para vocês entenderem. Ali no primeiro caso, quando a calibração ela é deficitária, ou seja, quando vocês têm baixa calibração, ele vai gastar nas bordas, porque o meio ele vai ceder, certo? No segundo caso, que é o caso da nossa questão, a calibração em excesso. Ele vai formar um bexigão, pode ver que ele está bem mais arredondado, e ele vai gastar onde? No centro, no meio da banda de rodagem. E na última, que está em verdinho, que é o correto, que é a calibração apropriada, a calibração correta, que aí ele vai gastar o teu pneu por inteiro e vai aumentar a vida útil do pneu do teu carro. Um condutor trafegando com seu veículo a 90 km por hora numa rodovia pavimentada em trecho reto fica de repente sem freios. A atitude correta nesse caso é reduzir as marchas sucessivamente até chegar à primeira e puxar o freio de mão suavemente. Reduzir as marchas sucessivamente até chegar à primeira e puxar o freio de mão suavemente. Reduzir sucessivamente significa seguir a sequência. 5, 4, 3, 2, 1 e puxar o freio de mão suavemente. Ou seja, se você estiver lá na quinta, você vai pisar a primeira embreagem, vai colocar a quarta e vai soltar a embreagem. Depois pisa a embreagem, coloca a terceira, solta a embreagem. Pisa a embreagem, coloca a segunda, solta a embreagem. Pisa a embreagem, coloca a primeira, solta a embreagem e puxa o freio de mão levemente. Essa redução de marcha, soltando a embreagem, ele vai diminuindo a velocidade do teu veículo. Então, diminui sucessivamente, 5, 4, 3, 2, 1, e aí você puxa o freio de mão suavemente. Os pneus têm funções importantes e a correta manutenção deles
é muito importante para a segurança e a dirigibilidade do veículo. Assim, todo condutor deve saber que a correta calibragem dos pneus está relacionada com a estabilidade do veículo, com o consumo de combustível e com a aderência no piso. A estabilidade do veículo, com o consumo de combustível e com a aderência ao piso. Lembrando que os sulcos dos pneus não podem ser inferiores a 1,6 milímetros de profundidade, que os pneus devem ser calibrados semanalmente, sem esquecer de calibrar o pneu reserva. O condutor pode acionar a buzina como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos com. Aqui ele está perguntando a maneira correta de se usar a buzina. Nesse caso, com um simples toque breve. A maneira correta de utilizar a buzina é com um simples toque breve. Lembrando ainda que é proibido utilizar a buzina entre as 22 e as 6 horas da manhã, ou seja, 10 horas da noite e 6 horas da manhã, não se deve utilizar a buzina. Claro que se for numa necessidade, pode sim, só que tem que ser com um simples toque breve. E quando tiver essa cornetinha aqui cortada, significa que é proibido buzinar, proibido utilizar a buzina. Geralmente, próximo à igreja, próximo a hospitais, vocês vão encontrar. Então, buzina, simples, breve toque sempre, proibido entre 22 e 6 horas da manhã, ou então, aonde tiver essa cornetinha cortada. É proibida a circulação de bicicletas em. Anotem aí palavra-chave. Proibido bicicleta, rodovias. Proibido bicicletas, rodovias. Ah, professora, significa que não pode na rodovia em hipótese nenhuma? Não, não é assim que funciona. Ele diz que é proibido nas rodovias, só que tem um complemento. Salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Então, a circulação de bicicletas é proibido na rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias, ou seja, se não tem acostamento, não tem faixa, não tem espaço nenhum, aí é proibido. Agora, se tiver o acostamento, a faixa de rolamento próprio, aí pode sem problema. Mas se cair a questão, falando da proibição, tem que sempre começar com rodovia. Para a expedição de um novo certificado de registro de veículo, ou seja, CRV, que não é de porte obrigatório, que teve a substituição de qualquer equipamento de segurança especificado pelo fabricante, exige-se um certificado de segurança expedido por órgão ou entidade de metrologia legal, ou seja, o Inmetro. Essa questão aqui significa o quê? Digamos que eu resolvi colocar um kit gás no meu carro, ou meu carro tinha um kit gás e eu resolvi tirar. Quando é feita alguma alteração de característica, nesse caso, ele tem que passar por uma avaliação, por uma inspeção. E somente após essa inspeção ser positiva é que vai ser emitido o CRV, que é o Certificado de Registro Veicular. Lembrando que o CRV não é de porte obrigatório. O que é de porte obrigatório, tanto na versão em papel, né, quanto na versão digital, é o CRLV, o que tem a letra L, L de Lu, L de licenciamento, aí é porte obrigatório, tem que ter 4 letras. Agora, o CRV não é de porte obrigatório. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é uma infração com multa e remoção do veículo. Por que remoção? Toda vez que você parar, que você estacionar de forma irregular, vai gerar a remoção do teu veículo. Por exemplo, aqui você ficou irregular, porque você ficou imobilizado na via por falta de combustível.
Ah, professora, mas e se deu tempo de eu estacionar e colocar num lugar correto? Aí não tem problema. Agora, se você parou no meio da via, no meio da rodovia por falta de combustível, é infração com multa e remoção do veículo. Mesma coisa se você estacionar irregularmente em qualquer outro lugar. E aí tem essa outra questão aqui que fala o complemento. Um condutor, ao estacionar em local proibido, ou no caso a questão de cima, né, que ficou sem combustível, teve seu veículo removido pelo órgão de trânsito. Para a restituição desse veículo, o condutor deverá efetuar o pagamento. Então, se o veículo for removido, seja porque ficou sem combustível ou porque estacionou em local proibido, ele vai ter que efetuar o pagamento de todas as multas vinculadas ao veículo, além das taxas e despesas de remoção e estada. Todas as multas vinculadas ao veículo, além das taxas e despesas de remoção e estada. Nas cidades, além da poluição atmosférica, existe também a poluição visual. Poluição visual é aquele monte de propaganda, aquele monte de cartaz, outdoors que acabam tirando a nossa atenção e concentração na direção. Isso se caracteriza pelo grande acúmulo nas ruas de cartazes e anúncios que desviam a atenção do motorista. Então, poluição visual é aquilo que você está vendo. Então, ele se caracteriza pelo grande acúmulo nas ruas de cartazes e anúncios que desviam a atenção dos motoristas. Poluição visual é tudo aquilo que nós estamos vendo, certo? Então, se caracteriza pelo grande acúmulo nas ruas de cartazes e anúncios que desviam a atenção dos motoristas. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve, nesse caso, independente se é um ciclista, se é um pedestre, se é um cadeirante, qualquer pessoa que esteja atravessando a via, mesmo que o semáforo fique verde, o condutor do veículo tem que aguardar o final da travessia. Então, letra B, em verde, resposta correta, aguardar o final da travessia. Seja um ciclista, seja um pedestre, um cadeirante, uma criança, qualquer pessoa que esteja atravessando a via e o sinal fica verde para o veículo vai aguardar o final da travessia. Aguardar o final da travessia. Qual atitude torna o trânsito mais humano, seguro e educado? Dar passagem a outros motoristas quando solicitado. Não é sempre posicionar o veículo no centro da via, até porque não tem como. Na letra B, não sinalizar as mudanças, é o inverso, né? A atitude correta seria sinalizar as mudanças e muito menos a letra C, posicionar o veículo na calçada. Então, a atitude que torna o trânsito mais humano, seguro e educado é dar passagem a outros motoristas quando solicitado. Dar passagem a outros motoristas quando solicitado. Lembrem-se ainda que no trânsito todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, independente se você tirou a carteira, se você está na PPD ou se você tem 10, 20, 30, 50 anos de carteira, independente se você dirige um Fusquinha ou uma Ferrari, as leis, as regras e as normas, elas são para todos. Uma senhora de 60 anos, vítima de atropelamento, foi transportada para o hospital mais próximo por pessoas sem treinamento em primeiros socorros. Nesse caso, a complicação mais grave provocada pelo erro no atendimento, notem bem, ele quer saber a causa do erro no atendimento de primeiros socorros. Não vai ser tremores no corpo, muito menos bico de papagaio
muito menos dor de cabeça. Poderá ser a paralisia dos membros, o transporte errado, o transporte inadequado, a remoção da pessoa poderá causar a paralisia nos membros. Pode ser paraplégico, que é da cintura para baixo, ou até tetraplégico, que é do pescoço para baixo. Portanto, lembrem-se, não movimentar, não remover as vítimas, não dar nada para as vítimas beber ou comer, não retirar objetos encravados no corpo da vítima e também não entrar em contato com os fluidos orgânicos das vítimas. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com eventuais ações indevidas. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com eventuais ações indevidas. Como eu citei anteriormente, todos nós no trânsito temos os mesmos direitos e os mesmos deveres e todos nós em algum momento vamos errar. Por isso, nós precisamos ser tolerantes com os erros dos demais, porque nós também em algum momento poderemos causar aí algum erro no trânsito. Considere as afirmativas. Eu já grifei ali para vocês que ele quer o quê? Crimes de trânsito. Por que eu grifei? Porque se nós formos falar em infração, as 3 são infrações. Número romano 1, 2 e 3, todas são infrações. Mas ele está perguntando sobre crime. Crime de trânsito. Crime de trânsito está no 1 e no 2. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. E 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Agora, dirigir com a carteira, seja PPD ou CNH, vencidas há mais de 30 dias, não é um crime. É uma infração, sim, mas não é um crime. O crime está no número romano 1 e no número romano 2. No número romano 3, nós temos apenas uma infração. Dirigir com a PPD ou CNH vencida há mais de 30 dias, ou mesmo sem o teu veículo estar devidamente licenciado, são infrações, mas não são crimes, ok? O condutor na direção de um veículo em movimento, não é veículo parado, veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece. Visão 360, à sua frente, lado direito, lado esquerdo e atrás do veículo. À sua frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do veículo. Por isso que é tão importante a correta regulagem dos espelhos retrovisores. Tanto os espelhos de fora quanto o espelho interno estar devidamente regulado para diminuir, amenizar os pontos cegos e para você poder ter essa visão 360, saber tudo o que acontece à sua frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do seu veículo. Ao deparar-se com um acidente de trânsito, o motorista deve. A número 1 está errada. Não vai manter a chave ligada, muito pelo contrário. Vai desligar a chave e, se possível, tirar a chave da ignição. Por quê? Se tiver algum vazamento de combustível e tiver a chave ligada, isso pode dar ali um circuito elétrico, começar um incêndio e ocasionar até uma explosão. Então, vai desligar.
E aí vai sinalizar o local do acidente e chamar uma ambulância ou resgate. Sinalizar o local do acidente, chamar uma ambulância ou resgate. Lembrando ainda que vocês não vão remover nem movimentar as vítimas, não vão retirar nada que esteja encravado no corpo das vítimas, não vão dar nada para as vítimas beber ou comer, nem usar nenhum tipo de medicamento, seja de caseiro, farmácia ou manipulado, tá? E também não irão entrar em contato com os fluidos orgânicos das vítimas, principalmente o sangue, para evitar o contágio por doenças infecto-contagiosas, ou seja, as doenças que são transmitidas pelo sangue. A figura abaixo representa um trecho de via com 3 faixas de trânsito, onde a autoridade competente sinalizou que a faixa da direita é de circulação exclusiva de caminhões. Então, primeiro vocês precisam interpretar e entender a figura. Então, vocês têm 3 faixas, as 3 faixas estão indo no mesmo sentido, e ele não está dizendo que veículos de grande porte deverão manter-se à direita, que é o caso da placa R27, mas ele está falando que a faixa da direita, ela é de circulação exclusiva de caminhões. E aí nós temos ali, por exemplo, a placa R9 é proibido trânsito de caminhões. Tem uma proibição porque ela está cortadinha. A placa R23 está dizendo que os veículos automotores, no geral, deverão ficar à direita. A R27 está dizendo que caminhões e veículos de grande porte deverão ficar na direita. A R32 é circulação exclusiva de ônibus. E a R39, circulação exclusiva de caminhões. R39, circulação exclusiva de caminhões. Em direção segura, há a regra dos 2 segundos, que consiste em... Então, ele está contando para vocês que existe essa regra de 2 segundos, que vai ser utilizada na distância de segurança ou de segmento. E ele quer saber o que é ou no que consiste. Então, a resposta correta é: uma forma do motorista calcular a distância segura em relação ao veículo que trafega à sua frente. Ou seja, conta-se 2 segundos a partir de um ponto fixo de referência na via. A distância entre os dois deve ser sempre superior à distância que se percorre em 2 segundos. Resumindo, é assim: você tem um carro que está na sua frente. Quando esse carro passar por uma árvore, tem que ser algo fixo. Quando ele passar por algo fixo, uma árvore, por exemplo, você vai contar 2 segundos. Pode ser 1, 2, 31, 32. Se ao terminar de contar esses 2 segundos, o teu carro já tiver passado pela árvore, significa que você está muito perto. Agora, se ao terminar de contar os 2 segundos, você estiver na direção da árvore ou ainda não tiver chegado nela, é porque a sua distância em relação ao carro da frente, ela é uma distância boa e que você poderá, efetuar uma manobra segura caso haja necessidade. E aí eu coloquei aqui, outra questão também falando da regra dos 2 segundos. A distância de segmento ou distância de segurança é definido como aquela que permite ao condutor uma manobra segura, tá? Então, é aquela que permite ao condutor uma manobra segura. E na questão de baixo, ele está falando dos segundos. Pode ser que ele estivesse perguntando qual seria essa distância. Aí, no caso, seriam os 2 segundos. E nessa questão, ele está perguntando a maneira ou o que é a regra dos 2 segundos. E aí, ele dá ali a definição para nós. No caso, como ele dá ali, é uma forma do motorista calcular uma distância segura em relação ao veículo que trafega à sua frente,
Conta-se 2 segundos a partir de um ponto fixo de referência na via. A distância entre os dois deve ser sempre superior à distância que se percorre em 2 segundos. Então, distância de segmento ou distância de segurança é definida como aquela que permite ao condutor uma manobra segura e vai ser sempre medida em 2 segundos, que é a forma do motorista calcular uma distância segura em relação ao veículo que trafega à sua frente. Conta-se 2 segundos a partir de um ponto fixo de referência da via. A distância entre os dois deve ser sempre superior à distância que se percorre em 2 segundos. Então, distância de segurança ou de segmento é aquela que permite uma manobra segura e distância de segmento ou de segurança será sempre medida em 2 segundos. Então, segmento, segurança, aquela que permite ao condutor uma manobra segura, medida sempre em 2 segundos. E aí, ó, eu coloquei essa outra questão que aqui ele está invertendo. Na pergunta, ele está dando a definição. É a distância mínima necessária para se evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente. E ele quer saber de qual distância ele está falando. Distância de segmento. Então, distância de segmento ou distância de segurança é aquela que permite ao condutor uma manobra segura, ou ainda é a distância mínima necessária para se evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente. Então, distância de segurança ou distância de segmento é a distância que você mantém do carro que está seguindo à sua frente, ou seja, aquela que permite ao condutor uma manobra segura, ou ainda a distância mínima necessária para se evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente. E caso pergunte como essa distância é medida, distância de segurança ou de segmento é sempre medida em 2 segundos. Distância de segmento ou distância de segurança, que é a distância que você mantém do carro da frente, que é medida sempre em 2 segundos. Com relação às vias terrestres, considere. Então, aqui, ele está dando para vocês 3 números romanos e ele quer saber quais estão corretos. Nesse caso, os 3 estão corretos. As 3 definições falam corretamente das vias terrestres. No 1, o CTB considera vias terrestres urbanas e rurais, urbanas as que estão dentro da cidade, rurais as que estão fora da cidade, as ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas e rodovias. Isso é correto. 2. O CTB considera via terrestre as praias abertas à circulação pública. Também é correto. E o 3, o CTB considera via terrestre as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas, ou seja, se você mora num condomínio fechado, aquele espaço da entrada do portão principal até a sua casa, até a sua garagem, também é considerada uma via. Então, todas essas são definições de via. Basicamente, via é toda e qualquer superfície por onde transitem pessoas, veículos ou animais. Via terrestre é toda e qualquer superfície por onde transitem pessoas, veículos e animais, tá? Via é o chão, é o espaço físico, lembrem-se disso. Aí aqui eu coloquei 3 questões que podem cair e que estão caindo bastante falando sobre as vias. Primeiro, das alternativas abaixo, quais estão relacionadas com condições adversas de via? Como eu mencionei para vocês, via é o chão, é o piso, é o espaço físico. Condições adversas vão ser os defeitos que o teu piso apresentar. Nesse caso, tipo de pavimentação, acostamento. Poderia ser buraco,
Poderia ser pista escorregadia, subidas, descidas, larguras de pista, entre outras. E aí, na segunda, ele fala justamente isso, ó. Subidas, descidas e larguras da pista são condições adversas de via. Por quê? Porque a via vai ter subida, vai ter descida, vai ter largura maior, largura menor, vai ter buraco, vai ter pista escorregadia, entre outros. Então, via é o chão, é a superfície por onde transitam pessoas, veículos ou animais. E as condições da via são todos os defeitos que a via apresentar. Buraco, falta de pavimentação, pista escorregadia, desvios, subidas, descidas, entre outros. Pessoal, só uma coisa bem importante é vocês tomarem cuidado para não confundir condições adversas da via, que é a superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais, com condições adversas de trânsito. Por quê? Via é a superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. Agora, trânsito é o ato, é o efeito de pessoas, veículos ou animais transitarem sobre a via. Então, pessoas, veículos e animais transitando sobre a via chama-se trânsito. Inclusive, uma condição adversa de trânsito seriam pessoas e animais soltos na via. Então, via é o chão, a superfície física, e o ato ou efeito de pessoas, veículos e animais transitarem ou estarem transitando sobre a via, aí chama-se trânsito. E no último item ele pergunta: quais das alternativas abaixo não fazem parte das condições adversas de via? No caso, a letra D, acostamento, buraco, desvios e tipo de pavimento faz parte da via. Agora, na letra C, a via não faz chuva, a via não faz neblina, não faz neve e não tem horário de chegada. Chuva, neblina e neve seriam condições adversas de tempo, que é o que está relacionado com o clima. E o horário de chegada está relacionado com o trânsito. Então, o horário de chegada seria a condição adversa de trânsito. Quando um condutor ultrapassar outro veículo pelo acostamento, em interseções e passagens de nível, terá como punição multa. Não é suspensão. É uma multa gravíssima, sim. Transitar ou ultrapassar pelo acostamento, em interseções e passagens de nível, é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. Mas é apenas multa, por mais que seja uma infração gravíssima, com 7 pontos é apenas multa, não gera suspensão. Ultrapassar pelo acostamento, interseções e passagens de nível é apenas multa, infração gravíssima, 7 pontos. Sobre o elemento básico da direção defensiva, previsão. Marcar a alternativa incorreta. O que é previsão? Por exemplo, quando você assiste o jornal, independente em qual emissora seja, não tem ali uma parte que chama-se previsão do tempo? Ele não está dizendo para você com a mais absoluta certeza que amanhã vai chover ou que amanhã vai fazer sol, mas ele está prevendo que a maior possibilidade amanhã é de fazer chuva ou de fazer sol. Então, previsão é prever, é antecipar situações, certo? Só que o que ele está pedindo? O incorreto, o que não é previsão, tá? Então, o que não é previsão seria a letra D. O condutor não precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco. É errado por quê? Porque o condutor precisa sim estar atento às condições do tempo para prever as situações de risco. Então, ele só está errado pela presença da palavrinha não, porque ele está pedindo o errado, o incorreto, o exceto, que não faz parte. Então, por isso que aqui tem a presença da palavrinha não. A figura abaixo representa o cruzamento de duas grandes avenidas, que apresentam trânsito congestionado. Na mudança do sinal luminoso, 3 veículos ficaram parados conforme indicado. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer quando tiver figuras é identificar
o que está certo e o que está errado na figura. Então, por exemplo, primeiro, vocês precisam identificar a direção da via. Então, notem que a pista de baixo está indo para a direita, que é a pista onde tem ali os 3 carrinhos, e a pista de cima está indo para a esquerda. Então, é uma via de sentido duplo, ok? Aí, nós temos 3 carrinhos. Vocês precisam analisar qual é a situação de cada um. Lembrando que ele está falando que eles estão parados porque o sinal fechou, tá? Eles não estão estacionados, mas eles pararam porque o sinal fechou. Então, nós vamos analisar o primeiro carrinho, o carrinho número 1. Notem que o carrinho número 1, ele está cometendo 2 infrações. Ele está bloqueando o cruzamento com a parte da frente e está em cima da faixa de pedestre. A mesma coisa acontece com o carrinho 2. Notem que a traseira dele está bloqueando o cruzamento e a parte da frente dele está em cima da faixa de pedestre. Então, tanto o carrinho 1 quanto o carrinho 2, eles estão em cima da faixa de pedestre, que é uma infração, e também eles estão bloqueando o cruzamento, porque quando abrir o sinal para quem está na outra pista, a pessoa não vai conseguir passar porque eles estão bloqueando a via, bloqueando o cruzamento, tá? Esse quadradinho bem no meio aí, a gente chama de área de conflito. O que vem a ser? É um espaço onde todos circulam, todos mesmo, sem exceção. Só que ninguém pode parar, ninguém pode bloquear. Então, como vocês podem ver na figura, tanto o carrinho 1 com a parte da frente dele, quanto o carrinho 2 com a parte de trás, estão bloqueando o cruzamento. Então, o carrinho 1 e o carrinho 2 estão errados, estão cometendo infração. Primeiro, por estarem parados em cima da faixa de pedestre na mudança do sinal e também por estarem bloqueando o cruzamento. E o único que não está cometendo infração é o carrinho de número 3. Logo, resposta correta, letra C. Ocorre infração apenas para os veículos 1 e 2. Veículo 1 e 2 estão cometendo infração. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso contra a penalidade, que será julgado. Toda vez que falar em recurso de multa, existe uma escadinha que vocês precisam seguir para acertar a questão. Primeiro, quando na pergunta ele não citar nenhum órgão, tem 2 possíveis respostas. Essa que está ali na letra B, pela JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infração, ou poderia ser JARE e CETRAN, certo? Então, a primeira escadinha é essa. Quando na pergunta não mencionar nada, apenas falar do recurso de multa, a resposta poderá ser apenas JARE, que é a Junta Administrativa de Recurso de Infração, como também poderia ser JARE e CETRAN, que são os 2 primeiros recursos, que são os 2 primeiros degraus que vocês vão ter. Então, vocês vão ter no primeiro degrau a JARE, ou JARE e CETRAN. No segundo degrau, vocês vão ter apenas a CETRAN. E no terceiro degrau, vocês vão ter não cabe recurso na esfera administrativa. Então, anotem essa segunda questão aqui, que foi exatamente a que eu falei para vocês. Nessa daqui, ele já está mencionando a JARE. Então, vocês já estão no primeiro degrau. O segundo degrau é o quê? É o CETRAN. Então, diz assim: as juntas administrativas de recurso de infrações, JARE ou JARI, são órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito. Contra as decisões de uma JARE que funcione junto ao órgão executivo de trânsito municipal, cabe recurso ao CETRAN, que é o nosso segundo degrau. Então, anotem aí. Recurso de multa, primeiro degrau, JARE, só JARE, ou JARE e CETRAN, tá? No segundo degrau, nós vamos ter o CETRAN. Então, quando na pergunta já mencionar a JARE, a resposta sempre terá que ser CETRAN.
E quando na pergunta já mencionar a Jari e o CETRAN, a terceira resposta, o terceiro degrau é: não cabe recurso na esfera administrativa. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas, preferencialmente. Bom, primeiro, o que significa ciclomotor? São aquelas motinhas, para facilitar o entendimento, que são lentos, eles têm até 50 cilindradas ou até 50 km por hora. Segundo, o que é via urbana? Via urbana são as vias que estão dentro da cidade, certo? Então, o ciclomotor, ele é um veículo lento. Aonde que os veículos lentos vão ficar? Mais à direita. Logo, resposta correta, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Ciclomotores na cidade, via urbana, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Anotem aí também, é proibido o trânsito de ciclomotores nas vias de trânsito rápido. Proibido ciclomotores nas vias de trânsito rápido. Em direção defensiva, previsão significa: quando a gente faz uma previsão, a gente imagina, a gente deduz, a gente prevê que algo pode acontecer, certo? Quando, por exemplo, você assiste o jornal, você vê no teu celular a previsão do tempo. A previsão, ela não te diz com a máxima certeza que amanhã vai chover ou vai fazer sol, mas ele diz que a maior probabilidade é que amanhã faça sol ou que amanhã faça chuva. Ou seja, ele está antecipando a previsão do tempo, certo? A mesma coisa acontece em direção defensiva. Lembrando que a direção defensiva, ela é uma direção preventiva. Ela previne, ela antecipa. Entenderam a ligação? Então, direção defensiva, ela é uma direção preventiva. Ela antecipa. Logo, antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. Antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. A faixa que se destina à ultrapassagem em uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido é: bom, primeira regra básica da circulação é que nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda. Lembrando que a ultrapassagem é feita pela contramão. Por quê? Porque a pista da esquerda, ela é a pista contrária, ela é a contramão. Então, é bem importante vocês lembrarem, anotem aí. Circulamos pela direita, circulamos pela direita, circulamos pela direita. Ultrapassamos pela esquerda, ultrapassamos pela esquerda, ultrapassamos pela esquerda, ou seja, pela contramão. A alteração da cor ou outra característica do veículo sem autorização resulta em, por exemplo, meu carro é preto, mas eu resolvi pintar ele de cor de rosa. Só que tem um detalhe, no documento do meu carro diz que o meu carro é preto. Eu até posso trocar, pintar de rosa, azul, roxo, com bolinhas, independente. Só que a cor do meu carro tem que ser igual à cor que consta no documento. E se porventura eu fizer essa alteração da cor do meu carro, mas não alterar, não regularizar no documento, isso vai gerar a retenção do veículo para regularização, mais multa, mais infração grave, porque eu alterei uma característica que vinha de fábrica, que constava no documento,
e não regularizei. Então, toda vez que tiver algo errado, algo faltando com o carro, seja com o motorista ou com o que ele está transportando, sempre vai gerar a retenção para regularização. Claro, mas a multa, e nesse caso, né, alteração de característica, é uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. Não confundam o termo retenção, que é algo temporário para sanar alguma irregularidade, com remoção. Retenção é quando tem algo errado ou algo para arrumar. Vai gerar a retenção para regularização. Remoção é quando eu estou estacionada irregularmente. Aí vai gerar a remoção do meu veículo para o pátio, toda vez que eu tiver estacionado de maneira irregular. Gratidão a você que assistiu este vídeo até aqui. Gratidão também pela vida dos quase 13 mil inscritos aqui no canal da Prof. Mendes. E, claro, gratidão a todo o carinho de todas as mensagens lindas que eu tenho recebido aqui no canal. Realmente é um enorme prazer para mim poder fazer parte dessa etapa tão importante aí da habilitação de vocês, que é algo que vocês vão levar para a vida toda. E reforço, caso você não seja inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui diariamente. Se você já é inscrito, deixa o teu joinha, o teu like, o teu comentário, porque isso ajuda o canal a ser visualizado cada vez mais e a manter esse canal aí atualizado com conteúdo de qualidade para todos vocês. Então, gratidão pela vida de todos vocês. Continuo desejando a todos muito sucesso, muitas bênçãos e fiquem ligadinhos, tá? Que aqui nessa semana eu vou tentar fazer algumas lives, tá? Para vocês, para poder compensar aí no começo do ano que tava corridinho e não deu para fazer. Então, acompanhe o canal que essa semana vai ter um intensivão de lives aqui para vocês.